Pessoal, uma coisa que eu queria perguntar para vocês. Vocês tiveram alguma dúvida na resolução da lista? Porque... Deixa eu ver aqui. Porque esse assunto não é um assunto tão simplesinho assim, né? O de... O de métodos de coeficiência a determinar. Então, geralmente tem bastante... Acaba tendo bastante dúvida. Então, eu não tô... Como eu tô fazendo as questões da lista, geralmente, depois de vocês terem entregado a lista, eu tenho percebido que muita gente já acaba não assistindo porque não teve muita dúvida. E aí eu fiz assim, eu tenho dois exercícios da lista que eu tenho aqui para fazer, mas eu preparei outros dois para vocês terem mais exemplos de eu resolvendo, e eu vou deixar os exercícios da lista resolvidos no slide. Então, tem a lista para acompanhar e outros dois diferentes para a gente fazer aqui para eu não fazer exercícios que vocês já fizeram. Vou colocar assim, né? Então, vamos lá. Vou relembrar um pouquinho como que funciona, né, o método. Então, a gente está falando do método dos coeficientes a determinar, que foi a lista, o assunto da última lista. Eu gosto de colocar duas tabelas diferentes para essa parte da disciplina, né? Porque parece que fica muito complicado você colocar uma tabelona grande, assim, com um monte de letra, e no final das contas, essas três linhas aqui inferiores, elas só são derivações das linhas superiores, né? Elas só são derivações das linhas superiores, né? Elas só são uma combinação desses três tipos de funções, né? Da exponencial, do polinômio e uma combinação do seno com cosseno. Certo. E aí, a ideia é que você vai olhar, isso daqui a gente olha na própria função, né, na própria equação, você vai olhar na sua EDO, é o f de x, você vai olhar na sua EDO, e isso daqui você vai olhar na solução da particular. Você vai olhar na solução, isso aqui é a solução da particular, só que você vai olhar, comparar, né, com olhar homogêneo. É isso que a gente vai fazer. Então, a gente olha a EDO como ela é para propor uma solução da particular. E aí, esse Szinho, a gente tem que olhar no homogêneo. Então, isso quer dizer que a gente tem que resolver a homogênea para depois propor a solução, para propor mesmo a solução particular. Então, o exemplo que eu peguei aqui para a gente fazer foi esse exemplo aqui. Então, esse exemplo aqui, na teoria, né, ele é de que ordem? Ele não é da ordem 2, que eu botei para vocês fazerem lá nas listas, né? Que ordem que é essa daqui? Essa é a equação de ordem 3, né? Que tem um y 3 linhas ali. Ah, mas como é que faz para resolver essas equações aqui? A primeira coisa que a gente tem que fazer é resolver a homogênea, né? Então, a gente vai resolver a homogênea associada. Eu vou fazer mais rapidinho, porque vocês já fizeram alguns exercícios assim, né? E aí, resolvendo a homogênea associada, ela vai ser o quê? Ela vai ser essa y3 linhas mais y2 linhas igual a zero. E a gente sabe que onde tiver 3 linhas, eu vou colocar r ao cubo para achar o polinômio característico, né? Então, esse daqui é o que a gente conhece como polinômio característico. Pronto. E aí, resolvendo o polinômio característico, como que faz para resolver esse polinômio assim, né? Ah, professor, você ensinou com Bhaskara.
Esse exercício aqui eu coloquei justamente para trabalhar uns conceitos um pouco diferentes, né? Fala. Viu? Para trabalhar um pouquinho, não trabalhar aquela coisa de, Bhaskara, aplicar Bhaskara o tempo todo, porque não necessariamente a gente precisa aplicar Bhaskara para achar as raízes de um polinômio, né? Então, como que faz para achar as raízes desse polinômio? Ó? Esse exercício é bem interessante. Eu vou colocar r ao quadrado em evidência. E colocando r ao quadrado em evidência, eu vou ficar com r mais 1. Isso aqui igual a zero. Certo? Professor, Pode falar. desculpa estar te trabalhando. Eu não estou conseguindo entrar no planejamento. As provas vão ser quando? São na última semana, né? Tem esse negócio do planejamento que não dá mais para acessar por causa do coisinho que caiu, né? Deixa eu pegar aqui o planejamento aqui no meu computador. Mas se eu não me engano era dia 1º de dezembro. Deixa eu conferir. Entendi. Então na semana, vão ser na semana do dia primeiro. A de cálculo, EDO e mecânica. É isso? Deixa eu conferir. Isso, a TDO é dia 1º de dezembro. Isso, a maioria das provas vão ser isso. Dia 30, dia 1º, dia 2, dia 3. Não me engano, se eu não me engano, eu não lembro das provas. As outras eu tenho que conferir, mas é nessa semana aí mesmo. Tá bom? Certo, vou continuar a resolver esse exercício aqui. Então, Valeu, beleza. obrigado. Nada. Eu fiquei com essa expressão aqui, né? Eu coloquei o r ao quadrado em evidência e fiquei com esse r mais 1 multiplicando esse r ao quadrado. Quais são as raízes desse polinômio aqui? A gente tem que igualar isso daqui a zero. Então, a gente tem que igualar tanto o r ao quadrado é igual a zero, isso daqui anula, r igual a zero vai anular essa equação, quanto r mais 1 igual a zero também vai anular. Quando eu tenho r mais 1 igual a zero? Quando r for menos 1. É isso? Então, analisando esses dois pontos aqui, a gente consegue achar as raízes. Quais vão ser as raízes? Uma raiz, ela é menos 1. Então, quando r for menos 1, isso daqui vai dar zero. E aí fica zero igual a zero, tá certo. E a outra é quando r for igual a zero. Só que percebam que eu tenho r ao quadrado aqui. Eu teria tipo como se fosse r vezes r mais 1. O que vai acontecer com a raiz? Então, R2, né, é também é zero, também é uma raiz. Só que pelo fato de eu ter esse r ao quadrado multiplicando aí essa raiz, quer dizer que a outra raiz, eu tenho que ter três raízes. A outra raiz também é zero. Então eu vou ter aqui o zero vai ter uma multiplicidade igual a 2. Então o zero ele é raiz duas vezes, né? Vamos colocar assim dessa forma. Bom, então certo. Eu vou ter aqui, ó, r igual a 1 como raiz e R2 e R3 aqui são zero. Qual que vai ser a solução proposta aqui, a YP, né? A solução da homogênea, YC, perdão. A solução da homogênea. Qual que é a solução da homogênea? Eu vou ficar com a expressão desse formato aqui, ó. C0, C1, pode ser C1. C1 vezes E elevado a R1x. E para quando eu tenho multiplicidade, eu vou ter que ter um polinômio aqui, né? C3x
vezes e elevado a R2 ou R3x, tanto faz. Ó, então, o mais importante aqui desse exercício, o detalhe que eu queria mostrar nesse exercício aqui era justamente isso daqui, ó. Como que eu vou fazer isso daqui? Esse R2 é o R3 também, né? Por isso que eu coloquei esse polinômio aqui. Lembra que essa expressão aqui é quando eu tenho raízes reais iguais, lembra disso? Então, no caso que a raiz real igual é zero. Substituindo as minhas raízes, como é que eu vou ficar? Vou ficar com isso daqui. C1 e elevado a menos x mais C2 mais C3x, polinômio, e elevado a zero, vezes x, que no caso vai ficar zero. Só que e elevado a zero é e elevado a zero é 1. Então, como é que vai ficar a expressão? A expressão vai ficar assim, ó. Mais C2 mais C3x. Essa daqui é a minha solução da homogênea associada aí. Então perceberam que, apesar de ter saído de algo que tinha uma exponencial, né? Quando eu vi que a raiz era zero, no caso eu fiquei com um polinômio como resultado da homogênea. Isso não é tão comum, né? Não é tão comum a gente pegar e encontrar um polinômio que resolve uma equação diferencial, parte da resolução da equação diferencial homogênea. Isso, equação diferencial da homogênea. Ok, agora que eu consegui a minha homogênea associada, o que eu tenho que fazer agora? Agora eu vou voltar nessa tabela aqui para achar a solução da particular. Isso? Então vamos lá, ó. A minha solução eu vou copiar a solução do homogênea. Deixar ela aqui. E aí eu vou pegar aqui, pela tabela, né? E achar a solução da particular. Como que faz para achar a solução da particular aqui? Ó, eu vou analisar os dois, essa parte aqui que é meu f, lembra disso. Ó, isso daqui, que está depois da igualdade aí, é o meu f de x, a minha parte não homogênea. Então pronto, a primeira coisa que eu tenho que olhar é a parte não homogênea. Eu tenho um pedaço da parte não homogênea que é um exponencial. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma das partes da solução particular que eu vou propor, vai ser uma exponencial. Então, ó, essa parte aqui, se na minha f é uma constante que multiplica uma exponencial, o que eu vou propor? Eu vou propor uma outra constante que multiplica a minha exponencial vezes um x elevado a s. A minha constante vezes a minha exponencial e elevado a x tem que ser a mesma exponencial vezes x elevado a um S1 aqui. Eu vou chamar de S1 porque eu vou ter uma continuação aqui. Então pronto, S1. E aqui agora eu tenho um polinômio, né? Essa outra parte aqui é um polinômio. Então isso daqui foi por conta do 3 elevado a x. Eu tinha uma constante que multiplicava um e elevado a um rx, é isso? Então eu propus uma constante vezes o x elevado a s vezes e elevado a rx. Peguei direto da tabela. Ok. Certo. Agora tem a outra parte. A outra parte é relacionada ao polinômio. O que acontece quando for um polinômio? Quando eu tiver um polinômio, eu vou propor um polinômio vezes x elevado a s. Então eu vou ter, ó, x elevado a S2, vou colocar um S2 aqui porque os dois S são diferentes, né? São duas partes da expressão, vezes um B, que multiplica x, mais, perdão, B, mais um C, que multiplica x, mais um D, que multiplica x ao quadrado. Ah, professor, por que você colocou um polinômio completo?
Por mais que eu não tenha um polinômio completo aqui, eu vou ter que colocar um polinômio aqui completo até a ordem do polinômio que está aparecendo aqui. Então foi isso que eu fiz, ó. Coloquei a ordem do x elevado a n. Então é a mesma ordem do polinômio que eu tenho lá da parte não homogênea. E agora, para determinar quanto que vale o s, eu vou olhar a solução da homogênea. Então, para determinar esse S1 e esse S2, eu olho na parte da solução homogênea. É isso? Então, eu vou lá. Primeiro eu vou achar o S1 aqui, eu vou separar. Então, olhando o S1. Olhando o S1, eu vou pegar... Então, é esse termo aqui. A vezes x elevado a S1 vezes E elevado a x. Eu sempre começo com S1 igual a zero, não é isso? Eu sempre começo chutando esses S aí a partir do S igual a zero. Quando que esse S vai ser zero? Quando eu não tiver nenhum termo na solução da homogênea que repete com parte da solução da particular, né? Então, ó, a parte da particular proposta é E elevado a x. Eu tenho algum termo que tem E elevado a x aqui na solução da homogênea? Eu não tenho. Eu tenho E elevado a menos x. E elevado a menos x é diferente de E elevado a x. Então, quando S1 for zero aí, eu vou ter A vezes E elevado a S, né? Perdão. A vezes E elevado a x. Porque x elevado a zero vai ser 1. E aí eu não tenho nenhum termo aí, nenhuma constante que multiplica E elevado a x na minha homogênea associada aí, na solução homogênea associada. Então S1 pode ser zero. Pronto. Então deu certo aqui, S1 pode ser zero. Agora eu vou estudar S2. Lembra lá que S2 eu vou ter essa expressão aqui, ó. Eu vou ter x elevado a S2 P mais CX mais DX ao quadrado. Pronto. Quando S2 eu começo em zero. Quando S2 for zero, eu vou ficar com que expressão? Vou ficar com essa expressão aqui, né? Vai ficar x elevado a zero, que é 1. Vai ficar B mais CX mais DX ao quadrado. Tem termos aqui que repetem na solução da homogênea? Agora tem. Ó, eu tenho uma constante e eu tenho aqui uma constante. E eu tenho uma constante que multiplica x e eu tenho aqui uma constante que multiplica x. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que aumentar o meu grau aí do S. Se eu colocar S2 igual a 1, ainda não vai dar certo. Por quê? Quando eu colocar S2 igual a 1, eu vou ficar com... E aí eu vou ficar com x elevado a 1, que multiplica esse termo em parênteses. Ou seja, eu vou ficar com x vezes o parêntese. Multiplicando, eu vou ficar com bx mais cx ao quadrado mais dx ao cubo. Ó, esse dx ao cubo e esse cx ao quadrado eu não tenho repetindo. Mas o bx aqui eu tenho, né? É uma constante vezes x. Então eu ainda vou ter que aumentar mais uma vez o grau do meu polinômio. Então, indo lá para S2 igual a 2, eu vou ficar com o quê? Vou ficar com bx ao quadrado mais cx ao cubo mais dx à quarta. E aí agora eu não tenho nenhum termo que repete. Então pronto, o S2 que eu queria ter aí é 2. Não posso ter, né? E não posso ter. Agora que eu defini essas duas partes aí da minha solução da particular, eu tenho a solução da particular, né? O meu yp aí, proposto, vai ser o quê? Vai ficar a vezes e elevado a x mais bx ao quadrado mais cx ao cubo mais dx à quarta. E aí eu vou poder
achar, o meu próximo passo é achar essas constantes, né? Então, eu vou copiar aqui a minha solução da particular. E eu vou lembrar que eu ainda tenho a solução da homogênea aqui também, né? Então, pronto. Eu tenho a solução da particular e a solução da homogênea. Mas isso daqui não é... Isso aqui sumiu junto. Pronto. Na próxima etapa é o quê? É achar as minhas constantes aqui da solução da particular. A, B, C e D. Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que derivar para poder substituir. Perceba que a gente vai ter que derivar até a ordem 3, né? Então vamos lá derivar. Yp', vamos derivar, vai ficar A elevado a x. O bom aqui é que a derivada é bem simples, né? Dessa expressão aqui. Toda vez que eu derivar a exponencial, vai ficar a própria exponencial. Como eu estou multiplicando aqui com 1, pela regra da cadeia, eu vou sempre multiplicar por 1. Então vai ficar igual. E aqui, a derivada do polinômio também é bem simples, né? Então vai ficar 2bx caindo o expoente, 3c x ao quadrado e 4dx ao cubo. Derivando mais uma vez. A elevado a x mais 2b mais 6cx ao cubo mais 12dx ao quadrado. E aí derivando mais uma vez. Mais 2b é uma constante, né? Vai ficar zero aqui. Aqui eu errei aqui, peraí. É 2... Isso. 3cx ao quadrado, caiu 2,6cx. Isso. E aí, derivando 6cx, vai ficar 6c. E derivando aqui, 24dx. Pronto, a gente tem as três derivadas. O que a gente pode fazer agora? A gente vai substituir. Substituir na própria equação, né? Então vai ficar como? Vai ficar, ó, a elevado a x mais 6c mais 24dx. Isso daqui é o y3, né? Mais y2, que é a elevado a x mais 2b mais 6cx mais 12 dx ao quadrado é igual a 3e elevado a x mais 4x ao quadrado. Então, a nossa expressão... Agora a gente vai ter que pegar aí as partes... A gente vai comparar os dois lados da minha equação. Então, eu vou ter aqui, ó, um monte de coisa que eu vou ter, que vai ter que ser igual a 3. Tudo que acompanha e elevado a x, né, nessa primeira linha aqui, eu vou colocar tudo que acompanha e elevado a x. E aí, tudo que acompanha e elevado a x no final aqui das contas tem que ser igual a 3. Aí, na segunda linha, eu vou pegar tudo que tiver, tudo que for constante, e tudo que for constante vai ter que ser igual a zero, porque eu não tenho nenhuma constante aqui do lado de cá. Tudo que multiplica x
aqui, e tudo que multiplica x também tem que ser igual a zero, porque eu não tenho nada que multiplica x sozinho aqui, e tudo que multiplica x ao quadrado. E aí tudo que multiplica x ao quadrado vai ter que ser igual ao quê aqui? Vai ter que ser igual a 4, tá bom? Então é isso, ó. Eu tenho tudo que multiplica e elevado a x vai ter que ser igual a 3, que foi a primeira linha. Eu coloquei aí vermelho. E tudo que multiplica x ao quadrado vai ter que ser igual a 4, que foi o que eu coloquei aí amarelo, nessa última linha, tá bom? E aí, como eu não tenho nenhum termo só com constante, nenhum termo só com x, esses dois termos vão ter que ser igual a zero. Então, vou começar a contar. Como eu tenho aqui os parênteses aqui, são só para efeito de separar o que era y ao cubo e o que era y ao quadrado. Y 3 linhas e y 2 linhas. Vamos pegar os termos em vermelho. O que são os termos em vermelho? Tudo que está multiplicando e elevado a x. Então, o que está multiplicando e elevado a x aí, né? É o a. Então, vou ficar com a mais a. Aqui eu já consigo achar o a direto. A vai ser, eu vou ficar com 2a é igual a 3, ou seja, o a é 3 meios. Deixa eu só conferir. Isso mesmo. A é 3 meios. Então vamos selecionar ele aí, ele era o meu vermelho. Pronto. Agora vamos para o azul. O que eu tenho de azul? Eu tenho, ó, constante. Eu só tenho 6c. Certo? Então eu vou ter que colocar aqui 6c igual a zero. É a única coisa constante que tem nessas minhas equações, né? Eu não tenho mais nada que é constante só. Então pronto. Então eu já acho aqui também que o c ele é igual a zero. Era a minha linha azul. A linha verde, o que multiplica x, ó. Então eu tenho 24D que multiplica x aqui e 6c. Então pronto, essa expressão ficou assim. 24D mais 6c igual a zero. E a última que eu tenho vai ser o que acompanha x ao quadrado. E o que acompanha x ao quadrado aqui, eu errei aqui, né? Aqui no C. Eu tenho outra expressão. Peraí. E o que está aqui multiplicando 12D, que multiplica x ao quadrado. Aqui no 6C tem outra parte também, que é 2B. Pronto. 2B. Agora, tem alguma coisa faltando? Não, né? Peguei o A, 6C, 2B. Segunda linha. 24D, 6C e 12D. Pronto. Agora tá certo. Então, ó, aqui na última linha, eu consigo achar D. 12D é igual a 4. D vai ser igual a 4 dividido por 12, que é igual a 1/3. Pronto, conferir para ver se não errei. Isso. Com D, com o valor de D, eu vou pegar o valor de D aqui e substituir na terceira linha do meu sistema. Então, eu vou ficar com 24 vezes 1/3 mais 6C igual a zero. E aí eu vou ficar com 6C é igual a 24 dividido por 3 é 8. E aí passando para o lado de lá vai ficar menos 8. Então C vai ficar menos 4/3. E aí, achando C, eu posso jogar ele aqui na segunda linha, para achar o B. Então vai ficar 6 vezes menos 4/3 mais 2B igual a zero. E eu fico com 2B é igual a 6 vezes 4 é 24.
Menos 24 sobre 3 vai dar menos 8, passando para o lado de lá, 8. E aí eu encontro que o B é igual a 4. Esses exercícios são bem longos, né? E aí B igual a 4. Pronto, agora a gente achou todas as minhas constantes aí da minha solução. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a solução da homogênea e a solução da particular e pegar todas as minhas expressões aqui, o A, o B e o C, né? Então, copiei o A, o B e o C. Pronto. Agora a gente substitui. Então, a solução geral da minha equação aí, y de x, vai ser o quê? Vai ser a solução da homogênea mais a solução da particular. Então, vamos lá. A solução da homogênea é C1 elevado a menos x mais C2 mais C3x. Mais, isso é a solução da homogênea, né? Agora a gente soma a solução da particular, que vai ser tudo isso daqui, que eu vou colocar aqui. Então vai ser a e elevado a x, eu já vou substituir. Quanto que era o a? O a era 3 meios. Então ficou 3 meios e elevado a x mais 4x ao quadrado menos 4 terços de x ao cubo mais 1 terço de x à quarta. Então pronto, isso é a solução da particular. Então essa é a solução geral. Certo? A ideia era resolver esse exercício aqui ao vivo para vocês irem perguntando se vocês tivessem alguma dúvida. Só que, como ninguém falou nada, né? Fala nada. Raíssa tinha falado que tinha tido dúvida, né? E aí, conseguiu entender? Não sei se tá. Vocês conseguiram entender? Todo mundo conseguiu entender? Eu entendi isso aí. Tá bom? São semelhantes aos exercícios da lista, né? Então, eu só queria mostrar, o que eu queria mais mostrar nesse exercício aqui era isso daqui, ó. A solução como fazer com equações que têm, né, uma ordem maior do que 2. Por exemplo, aqui a ordem é 3. Como que a gente aprendeu para a ordem 2, a gente consegue resolver ordem n agora. Aqueles 3 tipos de solução que a gente tem, a solução com raízes reais iguais, solução com como é que fala? Raízes reais iguais, com raízes complexas e conjugadas e com multiplicidade maior que 1, a gente consegue fazer a ordem n. É só a gente ter a solução do polinômio. Então, por exemplo, aqui era um polinômio de ordem 3. E aí, para resolver, eu coloquei em evidência o r ao quadrado. E aí eu consegui achar que, como o r ao quadrado aqui estava multiplicando, e aí para resolver isso aqui é zero, né? Eu percebo que a multiplicidade dessa raiz zero é 2. Eu tenho que ter 3 raízes. Como é terceira ordem, eu tenho que ter 3 raízes. Tá bom? E aí, a solução proposta, eu tenho que colocar, como eu tenho multiplicidade maior que 2, eu tenho que colocar esse polinômio, né? Certo? E aí, a parte da solução particular, o que eu quis destacar é essa parte do S, né?
de ficar achando esses S's aí, que é bastante interessante, né? Tá bom? De ficar achando, quando a gente acha, tem que ficar testando o S para saber quanto que vale, né? Para poder não ter repetição com soluções da homogênea. Porque percebam que, se eu colocar, o que a gente faz para achar a solução da particular é a gente substitui e iguala com a solução da particular. Se a gente colocar algum pedaço aqui que repete na solução do homogêneo, o que vai acontecer quando a gente substituir aqui na esquerda? Vai zerar, porque a solução do homogêneo justamente zera a equação, né? Tá bom? Então tem que lembrar desse detalhe. Eu quis resolver esse exercício aqui justamente para mostrar isso. Eu não quero me alongar muito mais aqui nessa aula, tá bom? Eu tenho diversos outros exercícios aqui preparados, né? Eu tenho esse exercício aqui, que é com constantes também preparado, com constantes não, com condições iniciais. Que aí, por exemplo, nesse exercício que a gente fez, a gente não achou C1, C2 e C3. Então, a gente tem essa diferenciação também, né? Quando a gente acha aqui, com a solução da particular, a gente acha A, B, C e D aqui, né? Eu estou até nomeando as constantes diferentes para ficar diferente. Então, a da particular, eu nomeio com A, B, C e D. E as da homogênea, eu nomeio com C1, C2 e C3. O A, o B, o C e o D, eu sempre acho, mesmo que não tenham sido dadas condições iniciais. Mas quando são fornecidas condições iniciais, eu vou conseguir achar, eu já tenho resolvido aqui, né? Eu vou conseguir achar C1 e C2. Aqui a gente consegue ver, eu resolvi a homogênea associada, achei as raízes, substituí aqui, né, no R1 e R2 aqui na solução proposta, porque as raízes eram reais iguais, e aí eu consegui essa expressão. E aí eu vou conseguir C1 e C2 por conta das condições iniciais. Mas eu só consigo achar isso lá no final. Na lista tinha exercícios assim, né? E aí no final aqui eu consegui, ó, a minha solução completa. Solução do problema de valor inicial, né? Eu encontrei todas as constantes aí, C1 e C2, e a parte da homogênea também, ou da particular. Ó, pelo planejamento, gente, que eu fiz lá, pelo planejamento que eu fiz, ó, que eu falei para vocês, eu ia ter uma outra parte daqui da aula, vai ser a parte de, como é que chama? Laplace. Eu vou deixar esses slides lá agora no Moodle para vocês pegarem. Vocês têm, ó, tem esse outro exercício aqui resolvido, esse exemplo 2 resolvido, essa expressão aqui, e tem 2 exercícios da lista resolvidos também. A questão 7, da 3.6, e a questão 15. Bom, então, a questão 7 e a questão 15 estão resolvidas aqui. Vocês compararem lá, saber se vocês acertaram, se vocês erraram, né? E eu vou colocar uma aula assíncrona sobre Laplace. E aí, semana que vem, eu termino eu vou colocar uma outra aula de Laplace, vai ser um outro vídeo, e aí eu passo o projeto da unidade 2. E aí o projeto da unidade 2 vai ser, vocês vão refazer o projeto da unidade 1 com Laplace, tá bom? Então, até essa semana, até hoje, eu vou entregar para vocês, devolver o projeto de vocês com os meus comentários. Vocês vão ter que pegar esse projeto e aí vocês vão refazer o projeto. Tudo que eu comentar, tem que modificar isso, tem que mexer nisso. Depois que vocês souberem que vocês têm que mexer, o que tiver que adequar, vocês vão adequar para o projeto da unidade 2 e resolver por Laplace. Então, a nossa programação de aulas vai ficar assim, né? Semana que vem, que é dia 17, vai ser a última aula de Laplace. E eu vou passar o projeto. E aí o projeto vocês vão poder
vocês vão ter que entregar até o dia da prova, que é dia 1º de dezembro. E aí a última aula, que fica a aula do dia 24, vai ser a aula para a gente adequar com resolução de exercícios. E aí, então, eu vou passar uma lista de exercícios também na aula que vem de Laplace, e aí vocês vão ter até esse dia 24 aí para mandar as dúvidas. E também é importante que vocês mandem as dúvidas lá no Telegram, porque senão eu não sei o que resolver de exercícios, né? Eu, por exemplo, resolvi 2 exercícios aqui nesse vídeo que são que eu peguei aleatório, né? O 7 e o 15, porque eu peguei aleatório. Tá bom? Então, se vocês me mandam as dúvidas, eu tenho como resolver exercícios que vocês tiveram dúvidas mesmo na aula do dia 24. Então, semana que vem é assíncrona e a outra semana é síncrona. E outra coisa que eu queria falar é para vocês, se vocês sabem que hoje vai ter um evento para você um webinar, né? Então, eu queria falar para vocês se inscreverem e acompanharem as palestras. E aí era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Vocês lembrem que além disso, eu vou colocar uma outra aula assíncrona, né, de Laplace, lá no Moodle, tá bom? Vou só abrir aqui para colocar. Querem perguntar alguma coisa? Eu quero. Qual é o horário desse evento, professor? Eu não estava sabendo dele, não. O evento começa hoje, são 3 dias. É hoje, amanhã e depois. Hoje tem uma palestra sobre solar. Eu não lembro direito qual é a palestra de hoje. Deixa eu pegar aqui no celular. Hoje tem uma palestra. Dia 10. Análise do mercado brasileiro de geração distribuída de fotovoltaica e sua legislação em vigor. Então é isso mesmo. É uma palestra sobre solar, às 7 da noite. E aí tem outra palestra às 9, que é sobre gestão da manutenção de grandes máquinas. Aí amanhã vai ter uma palestra de eólica e uma palestra de ferramenta de modelagem 3D com impressão 3D e tal. E quinta-feira vai ser uma mesa redonda. Beleza? Todos os eventos geralmente começam às 7 da noite. Tanto que quem tiver aula comigo, né, eu não vou dar aula síncrona à noite, essa semana. E foi pedido também para os professores flexibilizarem os horários para vocês acompanharem as palestras. O webinar é sobre energia renovável. Vocês podem se inscrever lá naquela parte de eventos, onde você se inscreve, geralmente. Só vocês se inscreverem lá. Tá bom? Tá bom. É isso.